E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do mini curso Conceitos BIM. Eu sou a Alberta de Mello, vocês já me conhecem, mas não custa lembrar, né? E a aula hoje é sobre nível de maturidade e dimensões BIM. Então, vamos lá? Então, vamos começar com uma pergunta, tá? Em qual nível de maturidade você acha que está ou a sua organização ela se encontra nesse exato momento? Então, gente, o BIM é uma metodologia de trabalho colaborativo que se baseia em geração e troca de dados e informações entre os vários membros da equipe de projeto. Então, de acordo com essas informações, é possível gerenciar todo o ciclo de vida de um edifício, certo? A partir de conceito e projeto até a conclusão. Tá? Então, nesse sentido, o BIM ele representa aí uma parte indispensável do processo de tomada de decisões. Tá? Existem aí diferentes níveis de colaboração num projeto de construção, conhecidos como níveis de maturidade BIM. E à medida que vamos subindo de nível, a colaboração entre quem está envolvido ali no projeto, entre os atores, entre os profissionais envolvidos, ela aumenta, certo? E aí, atualmente, existem 4 níveis de maturidade BIM. Então, vamos lá conhecer quais são eles. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, né, os quatro níveis aí de maturidade BIM, tá? Então, iniciando aí no meu nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. Seria aí o último nível, certo? Então, o BIM nível 0, ele é onde a maioria de nós, assim, nesse exato momento, nos encontramos, tá? A maioria da informação nesse nível, ela é armazenada em documentos escritos, pranchas e detalhes, né, 2D. Existe uma grande possibilidade de existirem erros humanos e problemas entre as diferentes versões de projeto, certo? E ele é caracterizado, né, como eu coloquei aqui, pelo uso de desenhos CAD, como eu já falei, mas não há compartilhamento dos modelos de informações geradas, tá? Então, aqui, ó, BIM level 0, sem colaboração, e os desenhos são em CAD, né? Então, a gente já começa a marcar em que nível nós estamos. Então, eu continuo utilizando o meu processo em CAD, eu faço meus trabalhos aí sem nenhum tipo de colaboração, então, meu BIM, meu nível, provavelmente vai ser um nível 0, tá? O BIM nível 1 tem-se aí a modelagem 3D baseada em objetos, certo? Então, eu já tenho a utilização de um software BIM para me ajudar, para me auxiliar ali no desenvolvimento dos meus modelos, certo? Mas ainda não existe colaboração, tá? Eu faço o meu modelo BIM, outra pessoa, outro profissional faz o outro modelo BIM dele. Geralmente acontece muito retrabalho ainda nessa etapa, tá? Porque eu não tenho ainda uma conversa entre os profissionais, não existe uma colaboração ainda nessa etapa. Aqui eu tenho o meu BIM nível 2, tá? Então, o BIM nível 2 caracteriza-se por ter aí modelos baseados em colaboração, mais interoperabilidade. Então, nesse nível 2, eu já tenho a existência aí do trabalho colaborativo, meus processos de entrega já são coordenados, né? Eu tenho disciplinas integradas e a exportação em formatos abertos aí, IFC e COBE, tá? Então, nesse BIM nível 2, já trabalhamos, a equipe já trabalha de forma integrada e colaborativa, aí, utilizando modelos, geralmente com formatos abertos e IFC, tá? E o BIM nível 3, né, o sonho, um dia chegaremos lá, que é a integração completa, mais a colaboração baseada em rede. Então, essas entregas aí que nós temos ainda em PDF, em papel, isso não vai mais acontecer, né? Nossas entregas também serão feitas através de modelos e nossa colaboração vai ser baseada, como falei, em rede. Ou seja, eu posso estar aqui trabalhando junto num projeto com um profissional que esteja, enfim, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, e nós estamos ali trabalhando, interagindo num ambiente colaborativo em rede, tá? Então, gente, geralmente existe aí uma confusão dos níveis de maturidade, né? Então, 0, 1, 2 e 3, com as dimensões do BIM, então a dimensão 4D, 5D e 6D, né? Os níveis de maturidade BIM,
eles diferem das várias dimensões dos dados do modelo de informação referente a edifícios, uma vez que o BIM não se limita somente à fase de projetos. Então, é importante aí entender essa capacidade do alcance do uso do BIM no ciclo de vida da minha edificação, tá? E esse alcance, ele pode ser considerado aí a partir dessa inserção de novas dimensões de complexidade, né, nos processos. Os modelos BIM, eles podem ser definidos, né, pela sua perspectiva dimensional, referenciados por ND, em que N indica a dimensão do modelo, tá? As dimensões, elas são uma série de rótulos numéricos frequentemente associadas ao BIM. Então, aí, como eu já falei, 3D, 4D, 5D, ok? Então, aqui eu tenho as dimensões do BIM, né? Então, 3D, 4D, 5D, 6D e 7D. Embora muitos autores citem apenas de 3D ao 5D, tendo em vista que o 6D e o 7D, eles se confundem. Ora um representa uma coisa e o outro representa outra coisa, mas existem autores também que citam até o 10D, tá? Então, a dimensão 3D seria relativa à modelagem, então, onde acontece o desenvolvimento de todos os projetos finais em 3D, com informações e ajustes finais dos projetos. A dimensão 4D é a dimensão do planejamento, então, onde acontece a interação com o tempo, tá? A questão do cronograma, da logística e do planejamento de compras. A questão 5D, ela é a questão aí da dimensão custo. Então, pode ser uma simples estimativa de custo durante o design conceitual, ou uma estimativa mais complexa, né? uma medição mais complexa e detalhada, feitas para uma licitação, tá? Então, o 5D ele adiciona um aspecto custo, e aí você vai ter também a previsão total de gastos. O 6D e o 7D, eles não são muito usados, e aí os significativos, como eu já falei anteriormente, variam, tá? Então, aqui eu coloquei o 6D como sustentabilidade, que aí você tem a possibilidade de ter a certificação de edificações quanto à sustentabilidade, e a questão do 7D, que seria o monitoramento, que aí seriam a dimensão onde acontece a questão das manutenções preventivas para o aumento de vida útil da edificação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dessas dimensões. Então, usando o modelo 3D, outras aplicações como renderização, detecção de conflito, verificação de código, analítica BIM, elas podem ser alcançadas, tá? A analítica BIM é a capacidade de usar o modelo BIM para simulações de desempenho preditivo, que essas informações dependem da precisão do modelo 3D, além aí de outros dados exigidos pelos aplicativos de software específico. Embora o mesmo modelo ele possa ser aí utilizado ao longo de todo o escopo do projeto, como a gente já viu, né? Na prática, geralmente, muitos modelos são desenvolvidos com diferentes níveis aí de complexidade e para propósitos variados. Então, é importante que o projetista defina qual é a função da modelagem. Então, para que o meu modelo vai servir? Né? Então, essa questão do uso do modelo, que nós vamos ver aí nas próximas aulas, ela é muito importante, porque a partir dela é que vão ser definidos muitos critérios. O modelo todo vai ser definido a partir dessa pergunta, né? Para que serve a minha modelagem? Ela serve só para modelar, para marketing, para uma estimativa de custos rápida, para um orçamento mais detalhado? Então, tudo isso vai definir aí essas características do modelo e as informações que você vai colocar, que você precisa colocar nesses modelos, tá? Aqui falando mais dessa dimensão 3D, né? Os modelos 3D são criados para projeto esquemático, desenvolvimento de projeto, documentação de construção e projeto como construído, que seria o as-built. Então, a aplicação aí, falando agora de 4D, né, que é a dimensão que adiciona aí o tempo na modelagem. Então, ela é uma aplicação relativamente simples, né, aí no BIM, que seria criar essas fases que correspondem ao sequenciamento da construção no projeto, tá? Essa sequência, ela pode mostrar com precisão aí o cronograma original e o status do tempo aí por serviço e áreas críticas em destaque. Então, aqui eu tenho o meu projeto, meu modelo aqui no Navisworks,
E aqui embaixo percebam a questão do cronograma da obra, que seriam aí as fases e os serviços, né, dessa construção, tá? Então, eu tenho aqui no 4D a questão da sequenciação e a questão da construção de animações também, para que a gente possa acompanhar com mais fidelidade esse cronograma da obra, da construção. Então, vamos falar aqui agora da dimensão 5D, que é a dimensão aí custo, né, como é conhecida. Então, o uso da estimativa de custo, ele é muito importante aí ao longo de todo o processo de projeto e construção, certo? Cronograma dos componentes como portas e janelas são relativamente aí fáceis de criar, assim como os cálculos para volumes e superfície dos materiais, tá? Dois aspectos são muito importantes que afetam aí a qualidade e a precisão da estimativa de custos, que são eles a qualidade e o conteúdo do modelo BIM, então a qualidade da informação, o conteúdo dessa informação, né, que você tem ali no seu modelo, e a qualidade do banco de dados de custo. Né? E aí, mais uma vez, eu deixo aqui aquela pergunta, né, que deve ser feita sempre do início do desenvolvimento do modelo, né? Para que vai servir o modelo, né? O modelo é para uma estimativa rápida de custos, então, consequentemente, eu vou ter aí informações que demandam menos informação, um modelo que demanda menos informações do que, por exemplo, um orçamento aí detalhado para uma licitação, certo? Então, temos que ficar aí atentos a essas questões, né, de, mais uma vez, para que vai servir a minha modelagem. Então, aqui eu tenho a dimensão 6D, que colocamos aqui como sustentabilidade, né? Então, ela ajuda aí a realizar análise de energia, de consumo, possibilitando, assim, que se faça escolhas de instalação de alto desempenho, né? Então, existem aí softwares, enfim, ferramentas que ajudam, né, nessa questão de definição com relação a aberturas, com relação ao gasto energético aí do prédio, demanda energética desse edifício, dessa edificação, tá? E aí, você pode, né, tendo esses dados em mãos, pode-se sim fazer algum tipo de alteração, e aí, nessa questão da tomada de decisão, esses softwares eles ajudam muito, né? Essas ferramentas elas ajudam muito para tomar decisões com relação ao projeto, né? Então, é melhor essa forma de edifício assim ou assado, né? Quem vai me dizer isso são os dados aí relativos com relação a energia, gasto energético do prédio, né? Questão de insolação, fachadas que tem mais insolação, em que época do ano, te ajudam também a questão de locar equipamentos, então um edifício, para esse local uma piscina, né? Então, que local ali é melhor para que eu faça a colocação dessa piscina. Então, tudo isso essa dimensão 6D, ela pode me gerar aí esses dados, né? O 7D, colocamos aqui como gerenciamento de instalações, né? Então, ele é utilizado na operação e manutenção das instalações, certo? Durante todas as etapas de projeto. Então, esse N aí, esse ND-BIM, né? A dimensão do BIM, ela facilita as informações e otimiza aí a gestão de ativos relevantes, né? Então, status do componente, especificações, manutenções, manuais de operação e datas de garantia. Que eu coloquei uma interface aí do software Arquibus, que ele ajuda nessa questão da gestão de ativos, né? Dos meus ativos. Ele auxilia com essa dimensão do BIM. Então, gente, como eu falei anteriormente, existem alguns autores aí que consideram até 10 dimensões aí do BIM, tá? Então, aqui eu trouxe a 8D, a 9D e a 10D. A 8D trata da segurança, né? Então, sendo possível aí prever riscos de um processo construtivo e operacional. Ela está ligada aí aos componentes de segurança e a prevenção de acidentes. A 9D está ligada à questão da construção enxuta. Então, seria aí a introdução dessa filosofia de gestão Lean no setor da construção, chamada de construção enxuta. E a construção industrializada seria a dimensão 10D, que seria para industrializar e tornar o setor da construção civil mais produtivo, integrando aí essas novas tecnologias por meio de sua digitalização. Então, gente, quanto mais dimensões o modelo tiver, né, maiores serão os tipos de informações aí possíveis de serem modeladas a partir deles, né, tornando as tomadas de decisões mais complexas e acertadas.
Então, você pode ter projetos com 4, 5, 6D no nível de maturidade 2 ou 3. Entretanto, você no nível 1 e no pré-BIM, que seria o nível 0, essa possibilidade é mais rara, né? Visto que os modelos não são integrados. Então, ou seja, cada escritório nessa etapa trabalha separadamente, tá? Então, gente, na aula de hoje aprendemos aí sobre nível de desenvolvimento, os 4 níveis de desenvolvimento, sobre a questão das dimensões do modelo, né? Percebemos aí que existe uma integração desses assuntos, né, com relação à dimensão e o nível de maturidade. Então, para trabalharmos, termos usos do modelo com relação a 4D, 5D, enfim, 6D, nós precisamos aí estar no nível de maturidade no mínimo 2, né? Porque indica uma certa colaboração, indica já uma certa integração, certo? Gente, aqui eu deixo meus contatos mais uma vez. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail. E aqui está meu endereço aí do Instagram. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!